Inflação é, como disse o Bruno aqui, de outra maneira eu vou dizer, é o imposto para o pobre. É mais um imposto direto para o pobre, né? O Plano Real diria que é um patrimônio da história brasileira, com todas as dificuldades que teve na formulação e também na implementação. Tem muita crítica, teve erro. O PT era contra. O PT era contra, foi contra a Constituição, foi contra tudo. O PT, aliás, há uma frase do Roberto Campos que eu vi esses dias, que vale a pena, que tem os países que são os inteligentes que aprendem com os erros dos outros, tem os medíocres que aprendem com os próprios erros e tem os idiotas que não aprendem nunca. Quando você vê o mercadante fazendo esse vídeo maravilhoso que você pôs aí, porque tão deprimente que ele é maravilhoso, e pensa que hoje ele é o presidente do BNDES e que ele pensa a mesma coisa que ele pensava há 38 anos atrás, você vê que nós só podemos ser parte do grupo dos idiotas. É isso. Certo? Ele é um exemplo, né? Porque todos os outros que estavam lá desde os anos 70 e 80 ao lado do Lula estão de volta no governo com as mesmas ideias. Posições de poder. Né? Ou seja, a gente tem que amargar 2 anos assistindo essa série de horror. Isso que o presidente da República falou agora é um show de horror, porque é a reprodução da nossa idiotice, pelo menos a idiotice de quem está no comando, né? Eu li esses dias uma matéria sobre o Palácio de Diocleciano em Dubrovnik, que é um imperador romano, e que teve fome. Isso é 200 depois de Cristo, se eu não estou enganado. Porque ele resolveu fazer controle de preço. Você vê que a coisa não é recente. A gente viveu isso, eu vivi isso, eu me lembro de entrar no supermercado, como você colocou, e a gente olhava para o supermercado e via onde estava aquele rapaz na maquininha. Se ele estivesse do lado direito, você ia para o lado esquerdo, porque é onde estava o preço mais antigo, até ele parar de fazer o lado direito e voltar a remarcar, porque remarcava em fevereiro de 89, era 100% ao mês. E tem uma molecada aí de 30 anos não sabe o que é isso, tem uma geração de brasileiros. Por mais que você tenha universidade, família contando, o cara não viveu isso. Sim. Então ele não dá o valor que a gente dá. O Plano Real é realmente uma mudança, talvez a maior transformação da economia brasileira, talvez dos últimos 50 anos, não sei, né? Diria que sim. Desde que a economia começou a se desorganizar com o segundo choque do petróleo, até hoje foi o Plano Real. Então a gente tem que aprender, estudar e aprender com ele e aprender definitivamente que inflação é um veneno, certo? E inflação, tem uma quantidade enorme de vídeos do Friedman aí para todo mundo ver, explicando que inflação só tem uma origem, a emissão de dinheiro. Essa é a origem, não tem inflação, é o aumento desenfreado dos preços. Por quê? Vai buscar a origem. É o governo gastando mais e emitindo moeda. Isso é inflação. Imprimindo dinheiro. Imprimindo grana. Então, para a moçada também que não tem isso na escola, porque os colegas do Mercadante, lá da Unicamp, da PUC de São Paulo e tal, dizem que não é bem isso. É isso. Basta olhar a história, volta para o Império Romano, se quiser, e você vai ver que o problema é o mesmo. E é relativamente simples de entender, não precisa ser economista. Bom economista como o Bruno, pode ser cientista político burro como eu, que entende também. Então, assim, inflação é isso. Inflação é um veneno e a gente tem que aprender que a inflação está se aproximando de novo pelo mesmo problema. Porque esse governo é um governo muito ruim, é um governo incompetente, tá certo? Nós vamos ter que amargar 2 anos com essas ideias aí. E para terminar, desde janeiro até maio deste ano, esse governo arrecadou 1,090 trilhões de reais. É a maior arrecadação de impostos do período que se mede com essa metodologia desde o ano 2000. E comparando com o ano passado, no mesmo período, aumentou 8% a arrecadação. Então esses caras estão em dúvida se eles querem arrancar mais da sociedade ainda do que já arrecadaram esse ano, que é o recorde dos últimos 24 anos, ou se vão mexer naquilo que deve se mexer, que tal passar um pente fino nos pagamentos da Previdência? Que tal passar um outro pente fino nos benefícios sociais do Bolsa Família? Vocês vão encontrar bilhões de recursos que estão sendo desviados ou mal utilizados, que seriam uma parte da solução, se não dá para cortar gasto ali ou aqui, se não dá para mexer no orçamento da educação e da saúde, que dá, mas não querem mexer, então passa um pente fino nos benefícios sociais na Previdência, que vocês vão conseguir certamente aí de 30 a 40 bi fácil. Então, assim, não querem, porque não sabem, ou porque são incompetentes para fazer. Não são bem intencionados, né, Lobão? Não tem outra justificativa. Tem um vídeo muito interessante eu coloquei no meu vídeo lá, mencionando o que você falou, que ele fala muito claro. Enquanto nós não endereçarmos
ao verdadeiro culpado da origem da inflação, a gente vai acabar provendo soluções tampões. Então, o Roberto Campos, avô, tem o vídeo dele, ele falando, enquanto nós não entendermos que a inflação é um fenômeno monetário, a gente vai continuar achando que a culpa é do empresário, como tinha os fiscais do Sarney. Quando nós olhamos que o fenômeno inflacionário é um fenômeno de moeda, de desvalorização da moeda, você começa a perguntar, então, quem é o responsável pela moeda? O governo. E por que a moeda perde valor? Porque o governo gasta mais do que arrecada. E aí, dali, você tira todas as outras consequências. Então, é isso.